Meu nariz fecha na hora de dormir. Essa é uma queixa muito comum aqui no meu consultório. Qual a importância do seu nariz para o seu sono? Vou te ensinar isso agora. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou revelar para você a possibilidade de se fazer a cirurgia do nariz sem tampão. É possível operar o nariz e não ficar com aquela sensação de nariz trancado, congestionado, com tampão, com gás dentro do nariz, que é muito incômodo? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar isso direitinho para você. A obstrução nasal, ou a sensação de que o nariz fechou, ou a sensação de que o nariz trancou, é um fator muito importante para a fragmentação do sono. Você sabe o que é fragmentação do sono? Popularmente, um sono fragmentado é chamado de um sono picado. É aquele sono que você deita, dorme e acorda. Vira para um lado, vira para o outro e não consegue aprofundar. Às vezes ronca, tem um sono desconfortável e a consequência é acordar com a sensação de que não dormiu bem. É aquela vontade de continuar dormindo sem poder porque o tempo já deu e você tem as suas obrigações. O seu nariz pode ser o culpado por isso, sim. Agora, tem como a gente identificar para cada tipo de obstrução nasal o que pode estar ocorrendo. Fica nesse vídeo até o final porque eu vou explicar dois tipos clássicos de obstrução nasal e o que eles podem significar e ainda como que você pode tratar. Vamos lá? A primeira que eu vou falar, que é a mais comum, é a obstrução nasal em báscula. É um fator muito comum de fragmentação do sono também. Por isso que é importante, quando uma pessoa tem insônia, se queixa de que não dorme bem, o médico avalie se o nariz está funcionando bem para saber se não é ele o causador dessa dificuldade para dormir. O que é a obstrução nasal em báscula? Simples. E você talvez até se identifique com isso. O nariz tranca de um lado e destranca do outro. Daqui a pouco, inverte. Tranca esse e destranca esse. E mais, você se deita. Desse lado, tranca esse lado. Acorda, tem dificuldade de respirar. Vira para o outro lado, tranca o outro lado. Quais são as causas e no que você vai pensar quando tem um caso de obstrução nasal em báscula? A primeira coisa que a gente pensa é em rinite, principalmente a rinite alérgica, porque a rinite ela causa obstrução nasal em báscula, ora um lado, ora o outro, fecha, coceira no nariz, espirros, coceira no olho, coceira no ouvido, coceira na garganta, principalmente no céu da boca, e coriza. Os espirros característicos, eles são repetidos, são espirros em salvas, chamado também crise esternutatória. E ainda, muitas vezes, esse espirro tem um mau cheiro, tem um cheiro forte e desagradável, como algo, às vezes, até podre. A pessoa pensa que é sinusite. Não confunda, pode ser só uma rinite e facilmente tratado desde que se procure um médico, de preferência um especialista, para que ele possa tratar a sua rinite e melhorar o seu sono. Mas nós temos um outro tipo de obstrução nasal também, muito comum aqui no consultório de otorrino, laringologia e medicina do sono, que é a obstrução nasal contínua. Ou seja, o lado direito do nariz é sempre trancado, ou o lado esquerdo do nariz é sempre trancado. Nesses casos, você tem que pensar primeiro, ou geralmente nós pensamos primeiro, em desvio do septo nasal. O septo nasal tem que ser praticamente reto. Quando ele é desviado, o lado convexo fica mais fechado e o lado côncavo mais aberto. Assim sendo, obstrução nasal contínua, a primeira coisa que eu penso é em desvio do septo. Mas também tem uma outra doença que pode causar obstrução nasal contínua, que é o pólipo nasal. Quando o pólipo é de um lado só, normalmente a obstrução vai ser de um lado só, mas ainda existe a polipose nasosinusal, que essa daí causa obstrução dos dois lados do nariz e contínua. Não tem nada que faça melhorar, a não ser quando a pessoa usa algum remédio que não deve dentro do nariz. Agora, se você tem essa sensação de obstrução nasal, e isso é muito popularmente conhecido como carne esponjosa do nariz, e você quer se aprofundar mais nesse tema, assista a esse vídeo que está aparecendo aqui no link,
que eu falo o que as pessoas chamam de carne esponjosa e o que é que ela significa na prática médica. Além disso, como tratar, porque no caso do desvio do septo, da polipose nasosinusal, a grande maioria das vezes o tratamento é com cirurgia. E por falar em cirurgia, muitas pessoas têm medo de operar o nariz por causa do tampão nasal, porque já ouviram dizer que quando você faz a cirurgia tem que pôr um tampão, seja gaze, seja algum produto dentro do nariz, alguma espuma ou ainda o splint nasal, que é uma pecinha plástica que se põe dentro do nariz. E eu quero esclarecer, eu quero evidenciar para você nesse momento que é possível sim se fazer a cirurgia do nariz sem tampão, mas não é 100% garantido que não vá se usar. Isso eu tenho que deixar bem claro para você. Na grande maioria das vezes, eu particularmente, não uso o tampão nasal, mas sempre deixo o paciente avisado para o fato de que, numa eventualidade, uma vez que cada cirurgia é uma cirurgia e cada paciente é um paciente, nós podemos precisar usar o tampão em casos de sangramento que não controla só com a cauterização, ou um septo muito difícil de operar que pode lacerar a mucosa. Nesses casos temos que usar um enxerto, usar um splint. Excepcionalmente pode ser usado, mas na grande maioria das vezes, quando eu opero os meus pacientes, eu não faço uso de tampão nasal nem de splint nasal. Então aquele mito de que toda cirurgia nasal precisa de tampão, hoje não é mais verdade. Já tem tecnologia para se utilizar e não precisar desses aparatos na hora da cirurgia. E se você quer saber mais sobre a cirurgia do nariz sem tampão nasal, clica nesse link que está aparecendo aqui, que eu falo nesse vídeo em detalhes só sobre esse tema. Agora eu quero falar uma coisa muito importante com você. O nosso canal do YouTube está crescendo e assim como você está se beneficiando com essa informação, muitas outras pessoas podem se beneficiar. E você pode contribuir para isso. Sabe como? Se inscrevendo no nosso canal, deixando um comentário, interagindo com a gente, dando um like no nosso vídeo. Isso faz com que o algoritmo do YouTube, os robôs do YouTube, mostre o nosso canal para outras pessoas. E se você se identificou com esse vídeo ou conhece alguém que sofre de obstrução nasal, de carne esponjosa no nariz, que vive fungando, vive pingando remédio no nariz, pega o link desse vídeo e encaminha para essa pessoa. Você vai ajudar a pessoa e você vai me ajudar também mostrando o meu canal para mais pessoas seguirem e mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é registrado sob o número 80768. Um abraço!